Bora lá, gente. Então, mais um culto familiar. Semana passada, imprevistos, não fizemos. Mas é sempre bom, né? Tá buscando ele. A gente sabe que é um privilégio sempre estar buscando ele. Não porque Deus precisa da gente, mas porque Deus precisa. Porque realmente Deus ele colocou em nós, né, a semente da esperança do Evangelho, né? Então, basicamente porque nós precisamos dele todo o tempo, né? Basicamente porque ele também tem nos chamado, né, para estar perto dele. E antes de começar o nosso momento de louvor, hoje também eu quero também fazer um momento de oração pela família também, né? A Ana Maria também, a gente não sabe o que ela está passando, mas a gente sabe que, né, ela tem os perrengues dela, a Thalita também, com esse negócio do divórcio, a gente está orando também pela Geisa, a família em geral, né? Para que, né, eles possam ser primeiramente alcançados pelo Evangelho, que eu estava sempre falando, né? Então, não adianta nada eu ter dinheiro, eu ter trabalho, eu ter saúde, né? Isso é importante, mas se eu não tiver a fé em Cristo Jesus que vai me levar para o céu, né? Essa vida vai passar. Essa vida eu sei que a gente vai morrer, mas será que a gente está buscando essa eternidade? Eu acho que a sexta-feira é para a gente pelo menos apontar o nosso caminho, né? Não que ele seja todo o caminho, né? Mas que ele possa ser o caminho, né? Que a gente possa seguir a Cristo, ter força para segui-lo, para abandonar aquilo que nos afasta dele, que nos impede de ter uma vida boa com ele, de um relacionamento bom com ele, né? E Salmo 79:13 diz assim: então nós, teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvamos, de geração a geração cantaremos os teus louvores. Amém. E eu já estava vendo um vídeo de um cara que ele, assim, não é um youtuber famoso, mas ele mora nos Estados Unidos, ele mora nem no interior dos Estados Unidos. E ele mostra uma realidade que, assim, eu já conhecia, mas que muitas pessoas brasileiras olham para os Estados Unidos e vê riqueza, vê somente aquele glamour, carro. Cara, ele mora numa cidade pequena, a galera anda só de carro velho, caminhonete, a renda per capita é bem pequena, as pessoas vivem de pequenas indústrias, é uma pequena comunidade, né? Mas as tradições deles são muito fortes. E é muito legal que lá, ele estava falando que ia para a igreja, e as igrejas eram nas casas, como a gente faz. Não tinha um templo, não tinha um lugar. E eles foram, e ele estava mostrando como é que era. Cara, tinha criança assim desenhando, tinha a galera, enquanto a galera estava louvando, e a galera louvando mesmo, tinha umas 15 ou 20 pessoas ou mais. E assim, a galera estava adorando mesmo, de verdade, assim, o coração em Deus, assim. E eu achei interessante isso, né? Essa independência de ser igreja sem uma institucionalização, mas ao mesmo tempo organizando algo para que a fé dele fosse suprida, para que realmente a vida espiritual deles possa ser moldada e amoldada pelo Espírito Santo, né? Então a gente está aqui para isso. Então quando a gente está adorando a Deus, é isso. Por mais que a gente não somos dignos de adorar Ele pelo tudo que Ele é, Deus nos faz dignos em Cristo Jesus, pelo perdão que nós temos na cruz. Então esse momento que a gente vai estar orando, entregando, você possa estar colocando sua vida diante de Deus nesse momento, sabe? Eu sei que às vezes é sexta-feira, a gente passou já bastante coisas, e é bom a gente desligar, saber que por mais que a gente esteja aqui numa casa, num lugar físico, a gente está na carne ainda. O chamado é para viver no Espírito, o chamado é para viver em Espírito, né? Em Espírito e em verdade. Vamos estar orando então. Senhor Jesus, eu queria te agradecer, Deus, mais uma vez, Pai, que o Senhor nos deu esse privilégio, oportunidade de estar nesse lugar, Deus, adorando o Teu nome, louvando, Deus, por tudo que o Senhor é. Deus, obrigado pelas nossas vidas, Pai, obrigado pelo ar, Deus, obrigado porque o Senhor nos deu o fôlego de vida, porque o Senhor tem um propósito para nós, Deus. Ainda que nós não saibamos 100% o que o Senhor tem para nós, Deus, o Senhor tem planos para nós, Deus. O
Senhor é um Pai que não nos abandona, o Senhor é um Pai que não nos deixa, o Senhor é um Pai que não deixa de cuidar dos seus filhos, Pai, porque o Senhor é um Pai zeloso, o Senhor é um Pai que também corrige o filho que ama, o Senhor é um Pai presente, Pai, o Senhor é um Pai ausente, o Senhor é um Pai solidário que se compadece das nossas fraquezas. Oh Deus, nesse momento nós viemos aqui como teu povo, como os teus filhos, Pai, que acreditam no Senhor. Tua palavra diz que todos aqueles que receberam Jesus Cristo em teu coração como o único suficiente Salvador se tornaram filhos de Deus. Senhor Jesus, através dessa oração, Pai, nós tomamos posse da nossa identidade como filho, nos apresentamos a Ti como filhos, Pai, como filhos carentes, como os filhos cheios de falhas, que o Senhor possa estar nesse momento sondando os nossos corações com o Teu Espírito Santo, Pai, liberando mesmo, Deus, aquilo que está no Teu coração. Tira de nós, Deus, aquilo que não Te agrada, Pai, tira de nós, Deus, todo empecilho, perdoa os nossos pecados nesse dia, Pai, perdoa porque muitas vezes nós distraímos, muitas vezes nós desfocamos nossos olhos de Ti, Pai, porque nós não sabemos amar como o Senhor nos ama. Nos perdoa, Pai, porque mesmo nós sabemos, Deus, que o Senhor pagou todo aquele preço na cruz, Deus, o Senhor morreu por cada um de nós, Deus. Ainda assim nós às vezes tentamos fazer justiça própria, às vezes tentamos olhar para o outro não com os olhares do Senhor, Pai, mas queremos olhar com os olhares da nossa justiça humana podre, Deus. Perdoa, Pai, porque muitas vezes falhamos, não amamos como o Senhor ama, Deus, porque ainda não alcançamos todo o Teu amor nesse lugar, Deus. Que nessa noite, Pai, que o Senhor possa estar derramando o Teu amor nesse lugar, Deus. Que o Senhor possa estar derramando a Tua misericórdia sobre nós, Deus. Queremos realmente, Deus, colocar nossas vidas diante de Ti, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Deus. Nós sabemos que em Ti há perdão, Deus. Sabemos que em Ti o Teu sangue é suficiente, Pai, para nos lavar, para nos remir de todas as nossas impurezas, Pai. E nesse momento, Pai, eu queria colocar, Deus, cada um aqui, Deus, colocar a Elizabeth, a Diva, Deus, a minha mãe, o Zé Carlos, Pai, que nesse dia, Pai, nós possamos, nessa noite, Pai, ter um encontro real contigo, que nessa noite nós possamos ser libertos de nós mesmos, que nessa noite nós possamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e Te seguir, e ter essa posição, Deus, em Ti todos os dias das nossas vidas, Pai. Pai, seja presente neste lugar, o Senhor é a pessoa mais importante deste lugar, Pai. O Senhor é a pessoa mais importante do nosso coração, Deus. E nós sabemos que o Senhor é o Rei de toda a terra, Deus, o Senhor, o Criador, aquele que fez todas as coisas. Nós sabemos que somos tão pequenos diante de Ti, Pai, somos tão insignificantes, Deus, diante da Tua grandeza, Pai. Mas o Senhor ainda olha para nós, Deus. O Senhor ainda nos chama de filhos, Pai. Mesmo nós sermos tão pequenos, Deus. Mas, Deus, colocamos nossas vidas diante de Ti, Pai. Que o Senhor possa colocar cada dia mais, Deus, sede, fome nas nossas almas por Ti, Deus. Que possamos nos aproximar de Ti pelo novo e vivo caminho que é Cristo Jesus, Pai. Todos os dias das nossas vidas, Pai. Porque não há o melhor lugar no mundo, como dizia Davi, eu prefiro passar 1000 dias fora da tua presença, a não ser de perder um dia na Tua casa, Pai. Deus, parece loucura isso para os nossos ouvidos, Pai, mas Deus, é melhor ficar um dia na Tua casa do que 1000 fora dele, Deus. É melhor um dia na Tua casa, que é a Tua presença, Pai, do que 1000 fora dele, Deus. Que o Senhor possa nesse dia, Deus, gerar essa sede em nossos corações e saber que o Senhor está perto de nós, Deus. A Tua palavra diz que o Senhor está perto daqueles que Te buscam. O Senhor está perto daqueles que se humilham diante de Ti, Pai. Nos humilhamos nessa noite. Pedimos que o Senhor venha fazer, Deus, aqui a Tua vontade, Pai. O Senhor venha ter misericórdia de nós nessa noite. Moldar as nossas vidas, Deus, segundo a Tua vontade. Falar aos nossos corações e receber os nossos corações em humildade, sabendo que nós não merecemos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai. Fica conosco nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Aquele
que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Fonte de água viva é o Senhor, o meu guia e consolador, fonte de vida e louvor, preciso dele. Fonte de água viva é o Senhor, tu és o meu guia e consolador, espírito de vida e louvor, preciso dele. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Fonte de água viva é o Senhor, o meu guia e consolador, espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti. Espírito de vida e amor, o meu guia e consolador, enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti. A canção, ela, toda vez que eu canto ela, eu lembro. Sei lá quem Chico. Chico. Vai falar sem abrir. Chico, toca. Oiê! Cadê os meninos? Com licença, gente, boa noite. Desculpe-me pelo atraso. Tô te sentindo. O trânsito tava. O trânsito tava. Também demorando pra chegar. Um pouquinho. Diga. Bom, tudo, graças a Deus. Tá? E daí? Tá muito ruim o trânsito, né? Muito desvia pra cá, desvia pra lá. Não, é muito carro. Tem muito carro hoje. Nossa. Cadê as crianças? Então vai. O João também? O João não. O João ele tá até agora fazendo trabalho. Ele me atrasou. Sai, Chico! Senta. Fechado. Segura aí, lá. Não vai parar. Senta lá. E essa canção, ela basicamente ela é uma fonte, na verdade, de adoração mesmo, sabe? Do princípio da adoração. Do princípio da adoração. Porque o princípio da adoração é relacionamento com Deus. Basicamente, eu converso com muita gente que às vezes é cristão de anos e não sabe o que é adoração. Ele acha que adoração é canções, ele acha que adoração é música, ele acha que adoração é, sei lá, um monte de coisa. Ele só esquece que a adoração, ela é relacionamento com Deus. Uma vez me perguntaram assim, como é que você definiria a adoração? Eu falei assim, adoração pra mim, pensando em música, já que eu sou músico, é pensar numa serenata, é pensar quando você chega diante do amor da sua vida e tenta chamar a atenção dele através de qualquer ato possível. É
é isso, adoração é esse clamor desesperado, falar, Deus, eu tô aqui, olha pra mim. Né? Ele tem a ver com sacrifício, sim, porque para chamar a atenção de alguém você vai ter que fazer alguma coisa. Às vezes tem pessoa que chora, tem pessoa que grita, tem pessoa que... Né? Mas é por isso que a adoração ela é uma coisa muito íntima, e quanto mais tempo a gente passa nesse lugar de adoração, mais desperto para um relacionamento com Deus eu vou estar. Por isso que eu falo, então, que relacionamento é adoração. E quando eu estou me relacionando com o Pai, eu estou basicamente adorando Ele, porque não tem como me relacionar com Ele se eu não estar adorando Ele. Adorar é elogiar, prestigiar, amar, é chamar atenção, falar, Deus, eu estou aqui, eu te amo. E às vezes, muitas vezes eu falo muito isso, né? Eu estava falando esse dia até com a Beth, a gente namora tanto tempo, casa 15 anos, e perde, a gente vai perdendo isso. Por isso que os casamentos vão acabando, né? Vai acabando. Eu falo, eu tava orando hoje, assim, cara, nossa, às vezes quando a gente tá namorando, a gente leva pra sair, a gente chama atenção de coisa, e a gente paga o preço. Tira dinheiro de onde não tem, fica devendo, e faz acontecer. E não acha ruim. Mas aí passa o tempo, tudo é sacrifício. Às vezes uma boa conversa é sacrifício. E às vezes com Deus é assim também. Que às vezes a gente está tão religioso, tão na religião, que a religião às vezes é isso. A religião é aquela prática morna das coisas que tinham que ser feitas com amor. E tem uma parte em Apocalipse que eu gosto muito, que Jesus falou, acho que é para uma igreja, falou assim, cara, o que eu tenho contra ti é isso, você perdeu o primeiro amor. Você perdeu o primeiro amor. Eu tava orando esses dias, falei, cara, de madrugada, falei, cara, verdade, Deus, eu tô perdendo o primeiro amor, e é todo dia a gente vai perdendo, né? E essa música, ela mostra qual que é a essência desse amor, qual que é qual que é a ideia, né, disso. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Tua humildade colocou o jardim em mim, naquela cruz, o Senhor foi humilde. O amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, ser achado nele, eu quero conhecer Jesus.
Pai, queremos te agradecer, Pai, por esse momento, Pai, porque o Senhor pagou o preço, Deus, naquela cruz para que possamos, Deus, achegarmos a Ti, Pai, por novos caminhos. Obrigado, Pai, porque muitas vezes nosso orgulho nos tira da Tua presença, mas a Tua humildade, Deus, dizer que o Senhor está aqui para nós, Deus, mesmo nós não merecemos, que é a Tua graça, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado por nos receber na Tua presença. Obrigado porque a Tua palavra diz, Deus, que é em espírito e em verdade, Pai, que nós temos que Te adorar, Deus. Deus, como aquela mulher samaritana perguntou para o Senhor onde que nós tivemos que Te adorar, e o Senhor nos ensinou, Pai, em espírito e em verdade, Pai, como nós queremos Te adorar todos os dias das nossas vidas, Pai, não interessa onde for, seja numa casa, seja numa praça, seja em qualquer lugar, Pai, nós possamos realmente Te adorar e adorar-Te em um relacionamento íntimo com o Senhor, Pai. Fica conosco nessa noite e que o Senhor possa estar ouvindo, Deus, cada oração, Deus, que será feita neste lugar, que o Senhor possa estar falando nos nossos corações, que a nossa carne venha diminuir nesse momento, para que o Teu Espírito venha realmente ter livre acesso, Deus, ao nosso coração, e nos alcançar e nos moldar nessa noite, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus, Pai. Fica conosco. Amém. Vai ter um momento de intercessão hoje. E alguém tem algum pedido de oração? Pode orar pelas famílias, pela Bahia, não pôde vir. Deus conhece, orar por ela. Alguém mais? Fala minha mãe que ela tá com essa perna não sai. Aquela perna já fala assim: apresentai-vos diante de Deus e suas petições. Pedir-se, dar-se-vos-á. Buscar. Não ganha quem não pede. Né? Deus está aí. O Pai está aí querendo abençoar. Eu falo que Deus é um Deus abençoador. Mas às vezes a gente esquece disso, né? A gente vai no médico, a gente faz tudo primeiro, antes de pedir para Deus. Parece que é incrível como a gente não prioriza Deus na nossa vida. Né? A gente vai lá, ora, Deus fala, tá com dor. E isso era muito unânime na igreja primitiva. Cara, não tinha esse negócio. Cara, era uma dor de cabeça, eles oravam. E punha as mãos. Ah, mas tá, sei lá, vai daqui na padaria. Eles oravam. Olha, vamos abençoar, porque vai buscar pouco pra gente. E eram assim, coisas, dependências pequenas, né? Então, acho que esse momento é um momento assim, parece bobo. Mas você vai pedir isso, vai. Não precisa ser uma coisa íntima, você fala com Deus no teu quarto, mas coisas assim, pra sua família, coisas pro seu trabalho. A Bíblia fala que quando a gente está orando em intercessão contínua, essa é a intercessão dos santos, que muitas vezes, essa é um pouquinho da minha crítica com a Igreja Católica, porque ela entende que essa intercessão dos santos é os santos, que eles consagraram. Mas a intercessão dos santos, na visão da Igreja primitiva, era essa comunidade que orava pelo outro. Entende? Então, que faz muito sentido. Que faz muito mais sentido do que a gente pegar e pedir para, sei lá, uma coisa que não está viva, orar pela gente. Entende? Simples, né? Mas muitas vezes tem pessoa que, de vez de fazer isso, orar pelos outros, pedir pelos outros, tem pessoa que também é dependente do padre, do pastor, ele é dependente dos líderes, porque ele acha que aquele cara lá vai ouvir ele. Na verdade, quando a gente está pedindo oração em comunidade, a gente sabe que não é porque, sei lá, se eu pedir para minha mãe orar e Deus me atendeu, minha mãe não tem mérito nenhum nisso. É lógico que ela já recebeu a parte dela diante de Deus, porque ela orou. Né? Qual que é a parte dela? Está orando, falando com Deus. E qual que é a glória? A glória é dele. Né? Então, quando a gente está em pequenos grupos, pequenas igrejas, né? Que isso é igreja, a gente era uma confissão pública muito comum da liturgia do culto, eles colocaram essa petição de oração, vamos orar por fulano de tal, esse momento intercessório, que é a intercessão dos santos, que está acho que em João. Não lembro muito certinho, que eu sou muito ruim de endereço.
Tá na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tá ali. Só ler. É um lugar. Tá ali, em algum lugar. Que é a intercessão dos santos. Porque a intercessão dos santos, porque a Bíblia fala assim, ó, que a oração muito válida, de um justo muito vale seus efeitos. A gente sabe disso. Mas a gente sabe também que Deus ele leva muito em consideração a oração coletiva. Muito. Ele leva muito em consideração. Né? Tanto é que a Bíblia fala assim que durante a igreja primitiva, durante as grandes comissões, eles impunham as mãos. A Bíblia fala assim, os presbíteros, os líderes, mas a igreja também impunha as mãos para qualquer coisa, para enviar alguém, para receber alguém. Então alguém recebia, então por exemplo, se ele foi recebido aqui, se fosse na igreja primitiva, eu já botava a mão na sua cabeça e orava por você, pronto. Já era recebido com o coração. Não era que louco isso, né? E a gente, por quê? Porque isso é priorizar Deus em primeiro lugar. Qual que é o primeiro mandamento? Não é amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus? É priorizar. Lembrar dele todo o tempo, em todo momento. Né? Então, esse momento intercessório, né? Eu queria estar orando por mim também, para que Deus ele possa tá abençoando também essa questão minha de trabalho, meus alunos, né? Estou precisando para poder pagar as contas, e ampliar também essa questão da jornada de trabalho, que a minha ainda tá indo bem, tá dando para pagar as contas, mas tá meio, tem que orar mais para isso, né? E é isso, orar também para mim pela Beth, que a gente tá tentando ter um filho, a gente tem que estar orando para Deus estar dando tudo certo esses exames que a Beth vai fazer agora, para poder passar pelo médico de novo, para fazer uma segunda análise. E é isso. E em primeiro lugar a gente orou, né? Antes de buscar qualquer médico, a gente tem que orar. Então acho que é isso. Mais alguém? Ninguém. A minha perícia da Perícia, tua viagem. A perícia, sono, A viagem sua que você vai viajar daqui uns dias. Mês que vem, né? Perícia, a viagem, a diva perna, o que mais diva? que minha tia, ela se aprume onde ela tá mesmo. Que Deus abençoe a vida dela por lá mesmo. Deus bota primeiramente, que eu falo, né? Primeiramente ela tem que ter um encontro com Deus, a gente vai orar isso. Se a pessoa pode ter dinheiro, ela pode ter saúde, se ela não tiver um encontro com Deus, não adianta nada. Sim, eu oro também. Então, se ela tiver um encontro com Deus, pode ser que, acho que 100% da vida dela vai melhorar, porque daí ela vai ter um relacionamento com Deus, vai parar de fazer cagada, vai procurar parar de fazer, né? Porque isso é ser cristão, buscar, tá sempre se alinhando. Então, cristão é pessoas que não estão em acordo com o que são, sempre tentando mudar, para quê? Para chamar a atenção de Deus. E é lógico que isso depende de Deus em nós, operando. A gente sabe que a santificação depende do Espírito. Né? O que mais? Eu também quero rezar pelos meus filhos, pelo Miguel, pelo Rafa e pelo João, que o João está na fase da adolescência, rebelde, que o coração dele seja um coração puro, um coração mais amável e que a minha casa seja uma fonte de paz, sem brigas. Que a gente, que dê certo a venda da casa da mamãe, que a gente consiga efetivar isso se for da vontade de Deus, se for para ser, e que a gente consiga aplicar da melhor forma, que a gente receber, que vai ser um pedacinho da mamãe, que a gente consiga dar a direção para melhorar a vida da gente, as 4 famílias, que cada uma consiga melhor aplicação para isso. Em nome de Jesus. Mais? Vamos fazer assim. A minha mãe vai orar pela Thalita. A Thalita vai orar pela Diva. A Diva vai orar pela Beth. Eu vou orar pelo Zé Carlos. Como é minha mãe? E a Beth vai orar por quem? Pra você. Ela vai orar por mim. Aí o Zé Carlos, Zé quem vai Carlos. orar? Ela vai orar por mim. Ah, eu sei. Ah, E tá. eu vou orar
pra tua mãe. E agora pra tua mãe. Ai. É aqui, ó, pra tua mãe. Entendeu? É anti-horário. Pode olhar Pode também olhar. pela dona Célia. Claro. Pelo Eu, seu Célio, pelo é seu bom, né? José. Tem que perdoar. Tá bom, antes de começar então, eu tô pedindo toda noite que Deus abençoe o Júnior, que ele clareie aquela cabeça dele lá Sim. e ele entre numa cura, nessa Sim. partilha que ele tá que Deus Deu uma luz deu uma assim. luz na cabeça dele, ele tá acreditando nele, nos filhos dele, Uhum. em nome de Jesus. Vamos começar então? Então vamos. Bom, minha mãe já começou, já começa. Você já ora pela Thalita e ela já ora por ela. Como é? Mas é ao mesmo tempo? Não, ela termina. Ah, faz uma oração em voz alta. Você vai orar e vai alta. Aí você vai orar por ela vai orar por ela. A hora que terminar ela vai orar, a hora que terminar vai orar. E aí a gente fica em concordância. E a gente tem que continuar orando em concordância. Né? Essa é a oração coletiva. Entendi. Então, É a sua. você começou, Você já conhece? começa. Quero que Deus abençoe muito sua vida. Que você merece muito todo o seu sacrifício, toda a sua vida. Deus esteja sempre te abençoando, teus filhos, que eles cresçam em virtude, sabedoria, saúde, muitas bênçãos, muita paz, como você pediu para sua família. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma É uma peça. Uma peça. Até não, né? Quero pedir que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da Diva, com muita saúde, muita prosperidade, muita alegria de viver, muita disposição. Que Deus esteja presente na sua vida todos os dias, na sua casa, nos seus relacionamentos, nas suas, todas as suas empreitadas, tudo aquilo que você fizer, que Deus esteja à frente, colocando a mão, direcionando, para que tudo aconteça da melhor forma, que você consiga ser muito feliz. Que assim seja. Senhor Deus, que abençoe minha filha, que supra todas as suas necessidades, que só o Senhor sabe o que ela precisa. E que abençoe no seu trabalho, que tenha bastante sabedoria, discernimento, e que o Espírito Santo esteja contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Deus, porque hoje, desde a hora que eu acordei, comecei a ler meus devocionais. Creio que o Senhor falou bastante no meu coração hoje. E todas as orações, Deus, pedidas aqui, que estamos em concordâncias. Sabemos que o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas, é o Senhor que tem o controle de todas as coisas e cremos que no seu devido tempo tudo vai tomando o seu rumo, o seu caminho, porque cremos e acreditamos que o Senhor está conosco em todo tempo, em todo minuto, seja na nossa vida, seja no trabalho, seja na nossa casa. O Senhor assiste cada minuto, seja nos momentos difíceis, seja nos momentos bons. E quero pedir, Deus, pela vida do teu filho, Roberto, Deus, que o Senhor possa vitória do trabalho, que o Senhor venha abençoar a vida dele, que ele lembre todos os dias que ele é um filho amado e que ele volte, Deus, para que o seu caminho de louvor, de adoração, que ele
possa adorar e engrandecer o seu santo nome nessa terra. Eu sei que ele tem uma grande missão, que é falar do teu nome, falar do teu evangelho, lançar as boas novas. Mas o Senhor sabe que também precisamos de trabalho, ainda vivemos nessa terra. Abre, Deus, as portas de trabalho, que o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que passamos. E obrigada, Deus, por cada família que está aqui, aqueles que não vieram, que o Senhor possa abençoar. Assim eu peço, Deus, em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado pelo do Ricardo, Pai. Obrigado porque foi o Senhor que o criou, Deus. Antes que a sua mãe, o seu pai planejassem a sua vida, o Senhor planejou. O Senhor planejou a vida do Zé Carlos, Pai. O Senhor tem plano, o Senhor tem realmente manifestado isso, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado dele, Pai, todos os dias. Que o Senhor possa continuar cuidando no trajeto do trabalho, livrando ele de todo o mal, Pai. De todo acidente, de todo empecilho, Pai, de todo, realmente, todo espírito, Deus, que venha contrário, Deus, ao Senhor, Pai, e ao chamado que o Senhor tem para ele, Pai. E no trabalho dele, Deus, que o Senhor possa estar continuando abençoando ele lá dentro, Pai, que ele possa ser uma referência de honestidade, de paz, e mais ainda do teu evangelho lá dentro, Pai. De uma vida que realmente serve o teu nome, que prioriza o Senhor, Deus. Que o Senhor possa estar colocando isso no coração do Zé Carlos, Deus, e que também a família dele possa ser alcançada, Deus, a mãe, o pai do Zé Carlos, Pai, que o Senhor possa estar alcançando onde eles estiverem nesse momento, Pai. Que o Senhor possa estar tirando, Deus, todo empecilho, Deus, dessa família, toda maldade, Pai, todo engano, Pai, todo espírito de engano também que opera, Deus, que o Senhor possa estar repreendendo, que o Senhor possa estar colocando amor, paz, unidade nessa família, Pai. E a bênção do Senhor, Pai. Oramos também realmente pela família do Zé Carlos, Pai. E sobre o trabalho dele, que o Senhor possa estar realmente abençoando cada dia mais. Se for providenciar também um trabalho melhor, que o Senhor possa estar abrindo as portas. Em nome de Jesus, dando saúde, dando realmente vontade de fazer as coisas sempre com o melhor, como ele sempre tem feito, Pai. E assim oramos, Pai, porque ele tem sido realmente uma coluna, ele tem ajudado tantas pessoas, Pai. E muitas vezes ele também tem as suas necessidades, Pai. E o Senhor conhece, que o Senhor possa estar suprindo cada uma delas, Pai. Assim nós oramos para ver do Zé Carlos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus, Pai, peço pela vida da minha esposa, Senhor, que a ilumina essa perícia, que dê tudo certo, que ela possa se aposentar, que é a vontade dela, Senhor. Senhor, que o Senhor possa estar guardando ela e a minha enteada para essa viagem, Pai, que dê tudo bem, que tudo corra tranquilo, Senhor. Pai, também te peço, Deus, que o Senhor possa curar, Senhor, essa tosse dela, que ela possa melhorar disso, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, abençoe essa família, que tu abençoe o meu enteado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora a gente vai para a meditação. Olha, era para ser Ana Maria, mas ela não está entre Tá nós. dando. Mas ela disse que semana que vem ela está disponível. Mas sou eu, né? Eu fiz uma meditação, né? E hoje eu estava lendo meus 2 devocionais, que eu tenho 2 devocionais que eu ganhei. E a nossa meditação, a nossa palavra chama o amor que restaura. Está lá em João 21. Você quer ler? Você ler? Vai até o João 21. Vai. Começa do versículo 1 e você lê até o 17. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. E eles foram, entraram no barco, mas naquela mesma noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram.
E eles lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. E ele disse: lancem as redes ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher as redes por causa da quantia de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastaram a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia e ela estava cheia. Tinham 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, e fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de... até aqui? Pois, eu leio depois, eu acho que depois do... hoje eu estava meditando nos devocionais que eu tenho e veio... Os dois falam de Pedro e falam de João. Eu falei assim, é pra mim falar de João. E os discípulos foram pescar depois da morte e ressurreição de Jesus. Mas Jesus tinha dado uma ordem para que eles não fossem mais pescadores, mas sim de pessoas. No caso de Pedro, né? E André, que eu acho que também era um pescador. E Pedro tem a brilhante ideia de pescar e aquela noite ele não pesca nada. E Jesus aparece na praia e diz para eles, né? Tem de algo para comer? E eu penso assim que Pedro, ele foi pescar, mas na última ceia Jesus fala para ele assim: essa noite você me negará 3 vezes que você não me conhece. E quando ele disse assim para Jesus: não, eu morrerei por ti. E Jesus, mesmo assim, sabendo que nesse dia ele faria isso, eu penso assim que o quanto frustrante foi para Pedro, né? Vou pescar, neguei Jesus, Jesus morreu e eu fiz o que ele falou, né? E ele vai e pesca e não pesca nada, né? Eles ficaram a noite inteira pescando e não pescaram nada. E quando Jesus aparece na praia, ele pergunta: filhos, vocês têm algo para comer? E imediatamente, o único que reconheceu Jesus foi o discípulo amado, que é João, né? Diz que João era o discípulo conhecido pelo o discípulo do amor. E esse mesmo Pedro, que negou a Jesus, ele vai, lança-se fora do barco, né, e vai ao encontro de Jesus. E Jesus pede, né, para eles, Jesus prepara. Eu fico pensando como seria, tipo, esse banquete que eles estavam pescando, daí Jesus fala: jogue a rede, e eles apanham peixes, e a quantidade era tão grande que nem o barco afundou e nem a rede estourou, né, no caso. E eles trazem os peixes, e eu vejo que na última ceia Jesus prepara aquele banquete para os seus discípulos, a fim de que eles, naquele momento, eles se sentissem acolhidos pelo amor de Jesus. Que mesmo eles andando com Jesus, mesmo eles conhecendo a esse Deus que se
veio de homem e viveu entre eles. Por amor a ele, eles teriam dificuldades. Nós também temos, né, nos nossos dias, né? E eu vejo assim que quando Jesus vem, prepara os peixinhos e os pães, é nesse momento que ele nos acolhe, que ele nos abraça, mesmo quando a gente está quebrado. Porque Pedro sabia que ele tinha negado a Jesus. Pedro foi o único, dentre todos, que andou sobre as águas, né? Pedro foi aquele que cortou a orelha do soldado quando foram prender Jesus, né? Então eu vejo ele um cara que mesmo andando com Jesus, ele ainda não experimentou da plenitude do seu amor. E quando Jesus traz eles novamente nesse momento de comunhão, ele chama os seus discípulos, ele dá graças, né? Fala que ele dá graças da mesma forma que ele deu graças em todo momento que ele esteve com os seus discípulos. E eu escrevi aqui que a comunhão é um momento que compartilhamos o alimento para o corpo e para a alma, porque quando ele está à mesa, nada é igual, nada se torna... O nosso encontro com ele nos transforma e nos faz diferente, não somos os mesmos, né? Vejo muito Pedro, quando começou a ser pescador de pessoas, ele passa por esse momento não muito feliz que ele teve, cheio de falhas, mas no momento que Deus chama ele, né, no versículo 15, diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele me respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que te amo. Disse Jesus: cuida das minhas ovelhas. Eu vejo muito que, por ele ter negado, ele chorou amargamente, porque ele lembrou do que Jesus falou para ele na última ceia, que naquela noite ele negaria Jesus, que ele não negaria Jesus, dizendo que não o conhecia. E nesse momento, Jesus ressurreto vem a eles comem, compartilham aquele momento com Jesus, fazem uma ceia, né? E Jesus chega para Pedro, pergunta 3 vezes: tu me amas? E quando ele fala assim: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E é nesse momento que Jesus restaura, que a mágoa, a frustração de ter negado a Jesus aquela noite, de ter visto o que esse Deus maravilhoso fez, né? Jesus fez, o Deus que curou as pessoas, que esteve com ele, que amou, que chorou, que compartilhou e ensinou o seu amor. Nesse momento, eu creio que Pedro é restaurado e Jesus fala assim: pastorei as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, cuide do que está aqui, porque não estarei com vocês. E nesse momento eu vejo que Jesus é o Senhor de segunda chance, né? Mesmo errando, mesmo falhando,
somos nós assim. Jesus nos chama a voltar o nosso coração para Ele, a entregar a nossa vida e crer que Ele pode curar as nossas feridas da alma, Ele pode restaurar, Ele pode nos fazer pessoas diferentes. É o que eu tento buscar todos os dias, tento colocar a minha vida, os meus planos, que sejam os planos da vontade de Deus. E eu vejo que Ele nos tirou, né, das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. E esse reino, Ele não quer que nós só vivamos essa vida sem falar para as outras pessoas esse amor que nos transborda, que nos toca, que nos faz diferente, que fique só pra gente, que derrame para o próximo, né? Por isso que eu creio que quando ele fala assim, Pedro, pastoreie as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, porque não estarei aqui com vocês fisicamente, mas estarei em espírito. E eu vejo que esse mesmo Pedro que um dia chorou amargamente por ter negado a Jesus, ele amadureceu espiritualmente e se tornou um dos pilares, né, dos apóstolos, caminhou com Pedro caminhou com Paulo, né, caminhou com outros, e eu vejo que ele realmente exalou o poder de Jesus, né? Porque Atos 9:34. O que ela está falando aqui, só para o texto, essa foi a terceira vez que Jesus apareceu para eles. Jesus já tinha aparecido antes. E é engraçado que essa vez ela foi muito especial, porque a primeira vez que Pedro e os apóstolos são chamados, eles estavam na mesma situação. É a mesma situação, é igual. Estavam pescando, Jesus aparece, manda, não pescaram nada, mesma, é a segunda, a gente gosta de chamar que é a segunda grande pesca maravilhosa. Sim, só que dessa vez, Jesus estava esperando eles à beira da praia com um peixinho. Olha só que louco. Só vem que já tinha peixe, ó. Só para contextualizar na Bíblia. Cara, eu acho muito incrível isso. Jesus ele chega, mas qual que era a grande sacada aqui? Embora Jesus estava fazendo coisas maravilhosas ali no meio deles, isso não isenta deles estarem errados. Estarem no lugar errado. Deus não mandou eles estarem errados. Deus falou para eles ficarem em Jerusalém até que o Espírito Consolador viesse. Deus tinha dado uma promessa para eles, porque Deus ele sabe que a gente não consegue na nossa carne fazer nada. Por isso que ele falou, eu vou, mas eu vos deixarei o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Por isso que a gente acredita na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é uma extensão de Jesus. E ele falou que o Espírito nos faria lembrar de tudo o que ele disse. Quer dizer, a gente ia ter um encontro com Deus através do Espírito. Então, qual que é a grande sacada? Quando a gente vê Pedro fazendo isso, os outros discípulos, e ele era um líder nato, né? Porque ele falou, vou pescar, e todo mundo já seguiu ele. Então, basicamente ele estava dizendo ali que, olha, você está usando a liderança errada, meu irmão, vem aqui, vou trocar uma ideia com você. Tá ligado? De novo. E Pedro é sempre assim, né? Ele é meio chuco, né? Tem que falar 1, 2, 3 vezes com Pedro. Parece o nosso Zenzo lá na escola. Você tá falando. Mas não, professor, eu não quero ouvir. Mas é isso, e a gente é assim também. Sim. Então quando a gente olha para Pedro ali, a gente olha pra gente. Será que eu não estou teimando? Deus está falando, não faz isso, não faz, não vai. Não é para sair. Você fica quietinho. Exatamente. Então é isso que é isso. Mas só para contextualizar o texto, que é a segunda peça do O nome do texto é Jesus e a pesca maravilhosa. Segunda pesca maravilhosa. E só para fechar aqui, Atos 5:15, esse Pedro que insistiu em pescar peixe, né? E Jesus falou para ele, não, você vai ser pescadores de pessoas. E
E a partir desse dia que Deus o chamou para ser pescador de pessoas, ele jamais deveria ter voltado a pescar, né? Porque esse já não era mais a profissão dele. E em Atos 5,15, esse mesmo Pedro que tem esse encontro com Jesus, e Jesus fala assim: se tu me amas, então cuide, apacenta das minhas ovelhas. E o 15 fala assim: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e colocavam em camas, em macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetava sobre eles enquanto ele passava. Então, esse mesmo Pedro que um dia pescou, e Jesus falou assim: olha, eu vou transformar a sua vida. E eu vejo que Pedro amadureceu espiritualmente quando ele tem de novo um encontro com Cristo ressurreto. E Jesus fala: a partir de hoje, cuida das minhas ovelhas. Eu penso assim, o quanto ele tinha de Jesus dentro dele, porque até a sombra dele curava as pessoas. E isso fala na Bíblia, né? Então, também tem Atos 9,34, diz que as pessoas descobriam onde eles estavam e levavam seus doentes para ser curados. Então, quanto Deus usou a vida de Pedro, não só dele, mas dos 12, para né, 11, né? 11, porque foi 12. Depois foi 12. Foi 12. Colocaram um lugar. Matias. Isso, colocaram. E o quanto Deus exalou do seu poder, quanto Deus colocou o seu perfume, o seu amor, a sua cura, a sua esperança naqueles que um dia andaram em terra com o Deus de amor, né? E Pedro aprendeu digamos assim, por caminhos amargos, mas nós somos assim, né? Somos teimosos, somos um pouco incrédulos, né? Quando às vezes Deus está falando: não vá, não volte para esse lugar, porque não foi para isso que eu te chamei. Às vezes a gente quer falar assim: não, Senhor, a vida não está do jeito que eu tinha planejado, mas a gente esquece que a gente tem que dar o controle, né, para Deus, e é nas coisas simples que eu tenho pedido, se é a vontade dele, seja na mais coisa simples que eu vou fazer, eu sempre estou tentando buscar a direção de Deus, e que a gente possa colocar diante de Deus as nossas petições e pedir que Ele nos transforme e que possamos ser igual esses discípulos, né? Que realmente 12 homens transformaram o mundo, né? Mudaram vidas, transformaram no sentido de que eles levaram o amor de Jesus por toda a terra, e que possamos olhar para eles que Jesus possa fazer isso no nosso coração, nos restaurar as frustrações, as feridas que ficam abertas dentro da gente, que nós podemos exercer esse perdão, de que o nosso maior exemplo é Jesus, né? A gente lê a Bíblia, a gente vê que tiveram pessoas, mas ele ensinou com excelência, ensinou com amor, ensinou da forma que eu creio que ninguém fez, né? Foi o nosso, ele é e sempre será nosso maior exemplo, mas que possamos ser igual a Pedro, deixar Deus restaurar nosso coração, esse amor, que é um amor que nos transforma, não nos permite ser os mesmos. Vai encerrar, a gente vai estar orando pelos alimentos. Entendeu? Então, Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, Deus, que ela venha ser viva e cultiva no nosso coração. Ela venha ser realmente uma semente boa, em terra boa, Deus, e venha multiplicar 100 por 1, 200 mil por 1, Deus. Que a gente possamos viver esse evangelho, Pai, sermos pessoas mais obedientes, e
que foquem realmente aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Fica conosco nessa noite, abençoa os alimentos, abençoa realmente também as mãos que lavraram a terra, as pessoas que produziram esses alimentos também, e as pessoas que fizeram esses alimentos chegaram à nossa mesa, pela mão da mão da Elizabeth, da Diva, da Thalita também que trouxe, compartilhar, que o Senhor possa estar alimentando nosso espírito nesse momento e não somente a nossa carne, Pai. Assim nós oramos, fica mais um pouco conosco, assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus.